Eu não estou dizendo para você que a sua vida não precisa andar, que você não precise estudar, que você não precise investir, que você não precise se dedicar para ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas eu estou dizendo que você precisa refletir a todo momento qual tipo de Deus você tem servido e qual tipo de amor que você tem servido. Se é para os seus interesses ou para o interesse do Pai. Mateus 5,6, no Sermão do Monte, nós conseguimos ver quão simples e quão difícil é os mandamentos que Cristo tem para nós. Olá, tudo bem? Graça e paz, eu sou o David, eu faço parte do grupo, ou melhor, a banda P3D. Nós temos um projeto de música e palavra que leva Jesus através da música e da palavra. Eu queria refletir sobre um assunto muito interessante com você. Eu quero falar sobre o amor de Deus e sobre o impacto que Ele causa nas nossas vidas, assim quando Ele encontra. Mas muitos de nós, no decorrer da nossa vida, acaba perdendo de vista o primeiro impacto que o amor de Deus causa na gente. Jesus já disse para nós que no mundo teríamos aflições, mas Ele também disse para nós termos bom ânimo, porque Ele já tinha vencido o mundo. E quando nós temos isso em mente, nós temos um excelente combustível e um excelente ponto de partida para voltar sempre ao início de todas as coisas, que é Cristo. Infelizmente, nós não vivemos um dos melhores cenários no mundo. Nós particularmente, como P3D, cremos que temos essa sensação de que ainda estaremos aqui vivos e vendo a volta do Filho de Deus, pelo rumo que as coisas estão tomando no mundo. Mas eu e você como igreja, ou você que está ouvindo essa palavra e vira e mexe, a palavra de Deus, a verdade de Deus chega a você, você precisa entender que a igreja, apesar de todas as suas atribuições e benefícios sociais que ela causa à sociedade, ela acima de tudo é luz e sal. Sal da terra e luz do mundo. Ela dá sabor onde ela chega, ela faz a diferença onde ninguém mais pode fazer, e ela ilumina o caminho dos homens. A palavra de Deus também diz que a terra almeja, os homens da terra, o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E por que esse assunto ele é tão importante para falar hoje? O amor. A palavra de Deus, ela nos dá muitas definições do amor. Nós conhecemos muitas definições do amor. Mas quando se trata do amor de Deus para nós e do nosso amor com Deus, nós temos que ir a um nível mais profundo para entender o que Ele realmente quer da gente. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo traz uma reflexão muito interessante a respeito do amor, mas do verdadeiro amor. Eu queria ler esse capítulo com você, para você ir a um nível mais profundo comigo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue ao meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Essa reflexão e essa comparação que Paulo ele traz é perfeita.
ele fala de obras e atitudes que uma pessoa ela pode tomar que são benefício e elas são gratificantes ao olhar humano. Principalmente no olhar espiritual, ele cita o dom de profetizar, o dom de falar a língua dos homens, a língua dos anjos, o dom de conhecer todos os tipos de mistérios. Ele cita o ato nobre de vender tudo o que tem e dar aos pobres. Ele cita um ato nobre de dar a vida dele como sacrifício e ser queimado. Mas se tudo isso ele fizesse sem amor, nada disso teria valor. Você agora começa a entender o peso que o amor ele traz para tudo que fazemos. Principalmente nós que temos a verdade que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. O peso que o amor traz, ele muda tudo. E qual o peso que ele traz? Se atemos aqui nesta palavra a definição de amor. O amor, ele não guarda rancor. Ele tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Logo nós conseguimos entender que tudo isso se manifesta em uma pessoa e é Cristo. Pois o homem que tudo sofreu, tudo suportou, tudo esperou e em tudo obedeceu ao Pai, por amor a mim e por amor a você. Logo, é o melhor exemplo de amor que nós temos, porque foi o único amor que não obedeceu seus interesses. E você pode até conjecturar comigo, mas ele era Deus, mas ele era Deus e homem. E mesmo sendo Deus e homem, não usurpou, não levou por consideração ser igual a Deus, a ponto de falar: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Ou seja, Jesus não estava buscando o próprio interesse, mas o interesse do Pai. Assim, cabe a nós refletir nesta palavra qual tipo de interesse eu e você está buscando. O interesse nosso ou do Pai? Eu não estou dizendo para você que a sua vida não precisa andar, que você não precise estudar, que você não precise investir, que você não precise se dedicar para ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas eu estou dizendo que você precisa refletir a todo momento qual tipo de Deus você tem servido e qual tipo de amor que você tem servido. Se é para os seus interesses ou para o interesse do Pai. Mateus 5,6, no Sermão do Monte, nós conseguimos ver quão simples e quão difícil é os mandamentos que Cristo tem para nós. O mesmo Jesus que cumpriu a lei e disse que a lei não pode salvar, dá novos mandamentos que, de fato, se tornam mais difíceis para nós. Mas eu quero aproveitar esse conceito para você entender a profundidade do que é um amor. Um amor que suporta, um amor que persevera e um amor que tem o porquê, que tem uma razão. Tem uma frase muito famosa que diz: quem não sabe para onde ele está indo, qualquer direção para ele está bom. Mas nós que temos como direção ao céu, nós temos que saber o que motiva a nossa direção e qual que é o combustível da nossa direção. Esse combustível e a razão é o amor de Cristo por nós, que reflete o nosso amor a Deus. Mas nós estamos lançando uma música que Deus nos deu em um momento de adoração que fala voltar ao primeiro amor. Uma pessoa que reconhece o seu estado, ela diz que tem essa vontade de voltar a esse estado, reconhece a fraqueza em se ver nesse estado e pede que Jesus a leve ao estado do novo amor. Todos nós, quando temos o primeiro contato com Cristo, com o Evangelho, a vida é transformada do dia para a noite. Simplesmente nós temos um boom na nossa vida, algo transformador. Eu mesmo, particularmente, tive uma vida muito complicada antes de ter um encontro com Cristo. Por exemplo, no dia que eu me derramei ali na igreja Nova Dimensão perante Jesus, eu rendi a minha vida, eu voltei, conhecendo um pouco da palavra, eu voltei, realmente eu entreguei, tive um encontro com Cristo. Eu lembro que o púlpito ficou todo molhado, eu chorava amargamente, culto após culto, reconhecendo o quanto eu precisava daquele amor. Imediatamente eu larguei cigarro, bebida, amizades que me levavam a lugares errados, ambientes promíscuos, ambientes que me direcionavam à prostituição, à mentira, ao roubo, e com certeza eu não estaria vivo aqui. O meu testemunho vai fazer parte de outro vídeo. O testemunho de muitos de nós vai fazer parte de outro vídeo. Mas para você entender o impacto que o amor de Deus ele pode causar na nossa vida.
Mas o que acontece? Nossa vida começa a andar, o tempo começa a passar e nós começamos a nos acomodar com as coisas acontecendo. Começamos a servir na igreja, em alguma função, em algum ministério, se atarefamos, filhos, problemas da vida. E Cristo nos disse: tenham bom ânimo, vocês vão ter aflição. E quando nós lembramos da palavra de amor de Cristo, nós vamos ter esse ânimo para voltar ao primeiro amor. E quando nós começamos a passar por esses problemas, nós começamos a... sabe aquela imagem que vai ficando de longe, de longe, de longe, e o amor de Cristo, ele é presente, ele está ali, mas parece que ele, já não te constrange mais como antes. Mas você pode se sentir confortável no estado que você está agora. Você pode se sentir confortável no estado que você está agora. Mas por que isso é importante para você? Eu disse no começo, nós somos sal e luz. Se você se acomodar no estado em que está agora, você deixa de ser sal e luz, você já não salga direito, você já não ilumina direito. E o mundo não lê a palavra. A única fonte que ele tem para conhecer a Cristo é você, sou eu, somos nós. Por isso é importante que você volte ao primeiro amor. E para finalizar, eu queria dar um exemplo muito bom. Em Apocalipse capítulo 2, das cartas de Jesus ali, das recomendações às igrejas, né? João escreve uma carta à igreja de Éfeso. E só há elogios à igreja de Éfeso, mas no final um puxão de orelha. Vamos ler aqui. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva. O anjo da igreja de Éfeso, aquele o qual liderava, que era responsável: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e ainda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Olha, uma igreja que só tinha elogios, uma igreja que foi porta de entrada para o evangelho na Ásia. Ela era uma igreja de trabalho árduo, que perseverava, que não tolerava os homens maus, que colocavam à prova aqueles que os queriam enganar, que perseverava e suportava os sofrimentos por causa do nome de Cristo e não desfaleciam. Mas ainda assim Cristo tinha algo contra eles: abandonastes o primeiro amor. Eles ainda viviam em uma espécie de amor. Algo mantinha a chama acesa naquela igreja. Mas o que Cristo disse: olha, volte ao primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, senão eu vou tirar o seu candelabro. Deus, ele não quer te condenar, ele só está dizendo: meu filho, eu te entreguei algo tão precioso, volte ao primeiro amor, para que o mundo me conheça através de você, para que o mundo conheça quem eu sou através de você. Cristo em nós, a esperança da glória. E esse era o defeito da igreja de Éfeso: abandonaram o primeiro amor. Provavelmente uma igreja ali no livro de Atos fala muito bem como foi o início daquela igreja. Na carta de Paulo aos Efésios, ele elogia muito os irmãos porque eles eram bem conhecidos pelo amor que tinham, ou seja, eles começaram a todo vapor, com paixão. Quer um exemplo bom? Um casamento. No casamento, tudo no começo são flores. Fazemos de tudo para que aquilo vá bem, para que aquilo flua, para que aquilo seja o melhor possível. Porque nós estamos apaixonados, estamos ardendo pelaquela pessoa. Mas passa um tempo, e se nós não trouxermos à tona de novo essa paixão, essa chama, esse combustível do começo, nós vamos desfalecer em qualquer tipo de relacionamento. E não é assim também com Deus? É isso que Ele está dizendo: volta àquela paixão do começo, quando você chorava, quando você era mais sensível, quando você tinha um coração mais aberto à palavra.
quando você perdoava o irmão do lado, quando você ajudava o seu próximo. Voltemos hoje ao primeiro amor. E para finalizar, eu queria recitar Mateus 24, 12 e 13. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não deixe que o mal que está se proliferando nesse mundo esfrie o seu amor. Decida hoje, escolha hoje. Se você se sentir fraco e sem forças, peça para que Jesus te leve a esse lugar e permaneça até o fim para herdar a coroa da vida. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus continue te abençoando. Até a próxima.